Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao episódio 103 do Rural Talks. Para quem não conhece o Rural Talks, é o antigo Rural Ventures que agora aborda todo o agronegócio brasileiro, ou seja, desde tecnologia, produtores, pesquisadores, investidores e produtores que usam a tecnologia que está sendo criada aqui em solo brasileiro para melhorar a produtividade nacional. Não é isso, Kiran Gatlam? Isso mesmo, e esse é mais abrangente, né? Porque envolve impacto, sustentabilidade, ESG, todas as empresas hoje estão preocupadas com isso. Exatamente, então a gente aborda todas as empresas que estão preocupadas com tecnologia, como se conectar com essas tecnologias, como mensurar essas tecnologias, ver se realmente está gerando impacto lá na frente, né? Monitoramento, visibilidade, rastreabilidade, então tudo isso envolve tecnologia, né, para fazer de uma forma remota. E depois que nós fizemos o episódio com o Roberto Rodrigues, ficou claro e evidente que a tecnologia, ela só é adequada só funciona, na verdade, por conta da educação. Isso. E educação hoje... e timing do mercado, né? Porque não adianta você ter tecnologia... Você tem que esperar o mercado também acompanhar. E o trem, né, que ele falou. O trem. Tem que estar no lugar certo também para pegar o trem. Mas o ponto importante é que a gente roda e a tecnologia só acontece por educação, né? Uhum. E aqui a gente tem hoje uma pessoa que a gente nunca trouxe antes nesse programa, uma pessoa técnica. A gente vai aprender hoje, né? Hoje a gente vai aprender. A gente nunca trouxe uma pessoa técnica aqui para conversar e acho que de acordo com tanto o Deal Flow da Rural quanto o Deal Flow da Deio do Lab, a gente tem batido e debatido várias frentes com relação à saúde do solo, a como se comportar com essas novas tecnologias. Então, eu acho que aqui hoje nós vamos ter uma verdadeira aula do que é a parte técnica com nosso amigo Rafael Valadares. Obrigado por estar aqui com a gente. Pesquisador de genômica ambiental do Instituto Tecnológico Vale. Hoje a gente vai abordar, falar de solo, molécula, análise de micro-organismos e como isso pode melhorar a produtividade e gerar perpetuidade do bem mais valioso do produtor, gente, o solo. Obrigado, Rafa, por estar aqui com a gente, para a gente poder falar um pouquinho desse produto, desse bem, na verdade, que é o mais valioso do produtor e que a gente tem que tratar bem, né, com a saúde do solo, né? Não, obrigado pelo convite, né? Espero conseguir responder, conseguir ensinar alguma coisa já. Com certeza. Vamos ver o que a gente consegue passar. Antes aqui a gente estava falando com o Rafa e aí o nosso grande intuito aqui é furar as bolhas, né, gente? Cada pessoa, cada profissional vive num círculo, uma bolha, a gente tem que transformar isso aqui num conhecimento aberto a todos. Então, a gente trouxe o Rafa aqui hoje para realmente furar a bolha de conhecimento. Né? Linguagem também. Hoje estava num call com o pessoal do Capital for Climate e ele falou, melhor que eu vou apresentar daqui a algumas semanas. Ele falou, melhor você aprende a linguagem desse pessoal do Nature-Based Solutions, porque eles têm sua própria terminologia para explicar as coisas. Se você não usa aquela terminologia, eles não vão entender. Então, acho que esse é um grande desafio no agro e no venture e em tudo, né? Você tem que falar a mesma língua. A gente está aqui para furar a bolha, acho que é isso. Do lado do pesquisador, né? Posso comentar também? Lógico, fica à vontade. Do lado do cientista também, né? Para a gente também é um grande desafio, né? Conseguir falar para diferentes públicos, né? Porque não adianta só eu simplificar demais a linguagem, né? Para falar para todo mundo, mas eu também preciso falar para o público cientista, né? E então a gente tem que ter uma linguagem que atinja todo mundo, né? Exatamente. E da mesma forma, quando a gente vai falar de empreendedorismo, negócios e capital, também a linguagem foi uma linguagem que eu tive que aprender e me adaptar. Mas os grandes aprendizados acontecem quando a gente mistura esses mundos, né? Esse é uma experiência. Futuro inteligência artificial, né? Você põe no estilo de linguagem que o prompt, hoje em dia, você põe até sotaque, qualquer coisa para... Mas vamos entrar aqui, eu acho que faz todo sentido a gente entender quem que é o Rafa Valadares. Como que você, Rafael Valadares, chegou aqui, pesquisador de genômica ambiental do Instituto Tecnológico Vale? Para a gente entender e para mostrar para essa galera aqui que existe vida
pós-pesquisador, né? Ou durante o doutorado. Vida e abundância. Vida e abundância. E eu acho que é super importante a gente mostrar a trajetória sua até a gente mostrar também o resultado do seu trabalho, né? Então a gente tem que entender como que você chegou aqui. Tá. Então, meu nome é Rafael, eu sou natural de Patinga, interior de Minas Gerais. Caramba! Aí eu saí de Patinga, fui fazer agronomia em Viçosa, né? Estudei lá 5 anos e meio, né? E depois eu gostava muito de microbiologia agrícola já na graduação, mas depois eu fui fazer o mestrado e o doutorado na Exalc, em Piracicaba. Legal. Né? E ali eu tive contato com técnicas moleculares e com um ambiente de pesquisa já bem avançado, mas também tive a oportunidade de ir ao exterior, de visitar vários países durante o mestrado, durante o doutorado. E enquanto pesquisador, né, eu consegui viver várias experiências interessantes, né? Participar em congresso. A gente estava falando aqui da minha dificuldade. Vai ser difícil para você falar, você costuma falar para públicos, né, em outro idioma. Mas, realmente, para o pesquisador é muito legal e a gente vive motivado por isso, né? Mas chega uma hora que a motivação minha ela começou a extrapolar um pouco a academia, né? Eu senti que no meio acadêmico, né, existia a tendência de a gente falar para o nosso clube de cientistas, né? E eu ia para os congressos lá fora e, enquanto brasileiro, ainda me sentia, né, menos pertencente ainda àquele clube. Então, apesar de estar discutindo ali temas de total relevância para a humanidade, a gente falava numa linguagem que era estritamente do nosso clube, nem era dos cientistas, mas daquele clube que estudava aquele tema em específico. Entendi. E aí, já tinha terminado meu doutorado, estava com mais ou menos uns 3 meses de pós-doutorado, que é o caminho que todo mundo acha que a gente tem que seguir, né? O pós-doutorado eterno até o concurso. Mas aí eu tinha uma proposta do Instituto Tecnológico Vale, que estava começando, tinha 2 anos de existência. E a proposta do Instituto era trazer o meu conhecimento para aplicar, né, na área ambiental da Vale. Legal. Né? Então, a empresa tinha uma demanda por pesquisadores, né, uma demanda por situações reais, situações que a gente precisava colocar a ciência, precisava de colocar a ciência em prática, né? E aí eu tive que pesar o que eu queria desses 2 mundos, né? Se era, igual eu brinquei hoje à tarde, colecionar imã de geladeira, né? Colecionar botas na mochila, né? Mas ter dinheiro apenas para comprar batata, né? Tá lá na Suíça, né? Lá em Zurique, mas ter dinheiro para comprar essa batata frita. Eu acho que não tinha muita graça. E falar para o clube não tinha muita graça e também não resolver problemas da humanidade. Isso aí é uma coisa que me entediava um pouco. Então, quando eu percebi que se eu seguisse na academia ali, eu ia ficar daquela forma, né, tradicional, eu ia continuar falando para o mesmo público, meu impacto ia ser pequenininho. Então, se eu retornasse ao Brasil e fosse para Belém do Pará, encarar esse desafio, acho que o meu impacto na sociedade ia ser maior. E aí a gente sente, né, quando a gente sente que a gente é útil, né, a gente trabalha com felicidade. Propósito, né? Com propósito, e aí as coisas acontecem, fluem com mais naturalidade. Legal. Mas fala um pouco sobre seu trabalho lá no Belém do Pará, como que... E qual o tamanho da equipe, qual o desafio, né? O Instituto Tecnológico Vale tem aproximadamente 50 pesquisadores contratados e mais uns 100 bolsistas ou mais que nos apoiam. E a gente tem... O Instituto Tecnológico nosso lá é focado em desenvolvimento sustentável. Tá. Então, a Vale tem 2 institutos tecnológicos. Tem o ITV Mineração, que fica em Ouro Preto, que trata de geologia, mineração e aspectos da mineração em si. E lá a gente trata de desenvolvimento sustentável. Então, lá a gente tem um grupo de geologia também, mas é um grupo muito mais teórico, né? A gente tem grupo de tecnologia ambiental, que trabalha com recuperação de áreas degradadas, sensoriamento remoto, clima, El Niño, previsão climáticas em microescala.
A gente tem um grupo de biodiversidade que trabalha com flora, fauna, coisas que as empresas, que as mineradoras precisam, né? E inteligência artificial, ciência de dados, ciência da computação. E tem um grupo de genômica ambiental, que a gente é responsável pela parte de geração de dados moleculares, de DNA, de proteína, para dar suporte a todas essas outras áreas. E aí, dentro do grupo de genômica, eu trabalho com um setor específico, que é a área de proteômica. Eu sou dedicado à análise de proteínas globais, de qualquer que seja o organismo. Planta, micro-organismo, aves, morcegos. Então, trabalho bastante com bioquímica. E o que eu queria te perguntar, na verdade, Rafa, assim, que a gente tem se debatido constantemente aqui com relação às próprias startups que chegam para a gente, né, sobre produção de biológicos para aplicação no solo, né? Eu queria entender para você o que é, afinal, a saúde do solo. Como que você enxerga isso? Porque a gente olha numa visão de investidor aqui do nosso lado da mesa, o que vai gerar valor lá na ponta para o produtor que está lá produzindo? O que é importante para o produtor? O que vai gerar valor para ele na cadeia no final do dia? E acho que ainda além, né? Como que a gente consegue mensurar que isso realmente está gerando valor? Claro, foram várias perguntas. Vai lá, manda bala. O que é saúde do solo hoje? Então vamos lá. Saúde do solo... Né, eu estava procurando um conceito que fosse abrangente. A saúde do solo a gente pode definir como a capacidade do solo em se manter como um ecossistema produtivo, vivo e capaz de sustentar a produção de plantas, animais e todos os outros serviços ecossistêmicos que ele provém. Então, a gente sabe que o solo não é só para produzir alimentos, né? Mas a gente tem outros serviços ecossistêmicos, né? como a própria água, e um solo saudável é um solo que é capaz de prover isso tudo sem causar problemas, sem a gente ter que intervir, gastar dinheiro ali todo ano, né? Por que o tema saúde do solo veio à tona agora tão forte, né? Com as mudanças climáticas, a gente teve um avanço muito grande na agenda do carbono, né? Sim. Créditos de carbono, e o solo aparece como um compartimento que é capaz de estocar carbono e reverter a lógica, né? E fazer a recarbonização. Então, tem muitas empresas que estão procurando hoje a descarbonização. A gente, na agricultura, a gente pode fazer a recarbonização do solo, o que é mais ainda que descarbonizar. Só que para recarbonizar o solo, para construir matéria orgânica, o solo precisa estar saudável. Então, nós precisamos de métricas para avaliar a qualidade do solo, para avaliar a saúde do solo ao longo do tempo, para manter a produção, manter os serviços ecossistêmicos, como a provisão de água saudável, né? Água potável, água utilizável, né? E gerar crédito de carbono no futuro. Então, a saúde do solo está associada tanto com a capacidade de produzir hoje, de manter a renda do produtor, de produzir alimento, mas a longo prazo, de manter a diversidade biológica, de estocar carbono, de ter alguns ganhos que vão além, né, da produção agrícola per si, né? Sim. E a gente teve na COP28 aí algumas críticas em relação ao crédito de carbono, né? Com relação à mensuração, à utilização, né? E pelo que eu entendi do seu lado aqui, a saúde do solo, existe uma outra forma de você mensurar o quanto está sendo utilizado e da forma correta de utilização, né? E isso passa por uma métrica diferente do crédito de carbono, né? Como que funciona isso? A lógica que eu me apoio e os pesquisadores do Brasil também, que a ONU propôs, né, foi que para você ter carbono, ou crédito de carbono no solo, primeiro você precisa de um projeto de saúde do solo. Sim. Então, são 3, 4, 5 anos investindo na qualidade do ambiente para depois obter os lucros, né? Mas sem perder de vista a produtividade,
os ganhos, porque senão você não vai ter dinheiro para continuar no projeto. Né? E como que a gente faz para medir a saúde do solo? Né? Existe um indicador, pode chamar de clássico, acho que vem da década de 80, não sei precisar a década, tá? Mas a gente chama de IQS, que é Índice de Qualidade do Solo. Né? Isso é comum na agronomia, já é um conceito bem amplo, bem espalhado, né? Bem utilizado. E o que a gente olha? A gente olha para a qualidade química, física e biológica do solo. Então, a qualidade química é a fertilidade, a capacidade física, agregação, estrutura, né? Capacidade de infiltração, permeabilidade, né? E a capacidade biológica. Mas a biologia talvez seja o mais difícil de medir, ou era o mais difícil de medir até uma década atrás, né? Porque a gente tem milhões de organismos no solo fazendo uma miríade de processos ao mesmo tempo. Como que a gente vai quantificar isso se essa coisa é microscópica, né? Então, assim, hoje o IQS no Brasil, né, esse triângulo químico, físico e biológico, muitas vezes, quando a gente chega na biologia, a gente faz análise de algumas enzimas, né, e do teor total de carbono, né? Rafael, eu acho que é pouco. Apesar de um indicador ter que ser simples, reprodutível, eu acho que a gente já tem tecnologia para olhar ter um olhar um pouco mais preciso, mais profundo da diversidade do solo. Que era o que a gente estava falando da Biome for All, né? Justamente. A Biome for All e outras empresas do Brasil, né? Lá fora isso já está muito bem. Inclusive a Solena, que eu acho que Solena no México. A Solena no México que faz isso. Trabalha com a biologia do solo como uma métrica, né, da diversidade. Né? Às vezes não tanto com esse olhar de saúde do solo, porque isso é uma coisa interpretativa, né? O dado de biologia do solo, às vezes, é uma lista de micro-organismos que, para uma pessoa comum ou até para um pesquisador, é uma lista fria, que não diz nada, né? Só como eu olhar, você mostrar para um leigo dados da Bolsa de Valores, eu vou olhar ali e vou ficar assim, então eu acho que vai subir, ou descer, ou andar de lado, né? Então, assim, não dá pra gente saber. E a biologia do solo é assim, se você não souber interpretar, né, ela acaba ficando muito complicada e inútil. Então, a gente tem um listão de micro-organismos, diz muito pouco. Mas, se a gente tem micro-organismos-alvo ou funções-alvo relacionadas a ciclagem de nutrientes, ciclagem de carbono, fixação de carbono no solo, solubilização de fósforo, fixação de nitrogênio, ou uma lista de micro-organismos que seja de nosso interesse, aí a gente consegue medir o que a gente está procurando, dependendo de cada projeto. Então, tentando responder a grande pergunta, eu acho que a gente tem já métricas. As métricas moleculares, elas vêm para somar com uma grande força, né? A partir da última década, o avanço foi brutal. Eu participei dessa transição enquanto na academia, né? Estava na academia ainda quando a gente tinha que fazer o sequenciamento de DNA micro-organismo por micro-organismo. Então, a gente tinha que isolar o micro-organismo, cultivar, clonar e sequenciar um a um. Se a gente está falando que tem centenas de milhares de espécies, então quer dizer que a gente não conseguia enxergar nem 1% do que existia. Hoje, a gente tem tecnologia que com poucas gramas de solo, a gente consegue, no espaço de uma semana, saber a diversidade biológica do solo. Desse 1%, a gente passou para quantos agora? Olha, isso é uma pergunta complicada, porque é tipo quantas estrelas tem no universo, né? Se eu enxergo 1 milhão, eu acredito que tem 1 milhão, né? Então... Baseado no que tem de molécula vasculhada, vocês já devem cobrir mais ou menos... Eu posso falar assim que a análise de DNA tem uma cobertura muito maior. Eu acredito que a gente consiga... Eu não sei, qualquer número que eu chutar aqui pode ficar muito longe da realidade, mas para proteínas, que é o que eu trabalho, nem 20% dos espectros de massa são identificados.
Então, eu tenho 80% de moléculas ali não identificadas, totalmente desconhecidas. Então, tem muito espaço para o cientista avançar. Né? A dificuldade está em traduzir essa informação. Desses 20% que eu consegui enxergar, o que eu consigo trazer para uma linguagem ou para um painel, para um relatório, para alguma coisa que qualquer um possa interpretar. Que um gestor de um sistema agroflorestal, de um projeto de reflorestamento ou de área de plantio direto, que qualquer um possa pegar e falar assim, não, tá indo tudo bem, ou o meu problema tem pouca fixação de nitrogênio, ou eu poderia ter mais, ou, por exemplo, eu apliquei um insumo biológico e aí eu quero saber se esse insumo está tendo efeito. A planta está crescendo mais, a folha está mais verde, mas a bactéria que você colocou, ela está lá? Então a gente precisa dessas técnicas moleculares e são pouquíssimas empresas que fazem isso, né? Esse é o ponto que é interessante, porque dado a quantidade de empresas que tem nascido de aplicações de insumos biológicos, né? Como a gente realmente ter um acompanhamento de que aqueles insumos estão surgindo o efeito esperado, se realmente aquilo está... Porque é o que você falou, a planta crescer, ela tem inúmeras variáveis que podem corroborar ou não para aquilo, né? Exato. E será que o aplicar aquele insumo biológico foi o grande diferencial daquela planta crescer daquela forma? Aqui no Brasil, sempre foi muito caro trabalhar com biologia molecular porque a gente importa os reagentes, né? E ainda é caro. E os resultados têm isso de ser um pouco complicado. E isso limita um pouco, cria um mito de que é impossível usar a biologia molecular em larga escala. Então, esses corajosos que apareceram, né, que estão desbravando o mercado, eu acho que eles têm um futuro muito promissor pela frente, sinceramente, né, honestamente. Viajando de carro, a gente vê, né, a aplicação dos insumos biológicos espalhando pelo Brasil e a tecnologia para mensurar isso ainda tá aqui atrás. Então, eu acho que tem espaço para todo mundo, tem espaço para muita gente. Não é simples, porque pode ser caro se a gente não usar a estratégia certa. Tem que ser feito em grande escala, né? Mas eu acredito muito que a biologia... que agora é a hora da gente usar essa biologia molecular que a gente tanto estudou. É hora de tirar... não tirar, porque os cientistas continuam, né? Nós, cientistas, continuamos sendo o nosso papel, que é avançar na ciência. Sem dúvida. Que é descobrir onde estão esses outros 80% de moléculas, o que elas estão fazendo. Porque elas são detectadas consistentemente, né? E a ciência que vai dizer o que isso significa. Agora, precisa ter... É obrigação do cientista também, né? Fazer, alguns cientistas, pelo menos, fazer esse meio de campo. Trazer esse conhecimento para a sociedade. Transformar isso em negócio. Dar valor, né, para cada etapa do processo, né? Calcular o custo. A gente, às vezes, na universidade, a gente não tem ideia do custo das coisas que a gente faz por tempo. Quanto custa tal etapa? Quanto tempo você gasta em tal etapa? São todas coisas que a gente tem que trabalhar quando você vai montar um negócio. Então, trabalhar com biologia molecular no Brasil, realmente, são corajosos, né? Eu acho fantástico, mas eu acho que vai vir muito mais gente aí, porque é a tendência e, além do mercado de crédito de carbono, de bioinsumos, a gente tem um mercado de créditos de biodiversidade que está a ponto de emergir, né? Que ainda não existe, não está estruturado, mas também vem da ONU, vem o Banco Mundial já apoiando essas iniciativas para o futuro. Acho que você falou certo, faltam os modelos de negócios para incentivar mais esse trabalho, né? Porque se é só pesquisa para gerar dados que ninguém sabe usar, esse dado, no final, vai ter que ser usado para impulsionar algum modelo de negócio que vai gerar valor além, talvez, só do valor agronômico, né? Talvez para o planeta, para a sustentabilidade, outras coisas. Se não tivesse tradução, não gera modelo de negócio, né? Então,
É o que a gente sempre fala. Sempre tem que ter um cara técnico com um cara de business. Sim. Porque para ter essa cabeça que você falou, pô, quanto custa esse tempo que eu gastei para desvendar essas moléculas aqui? A gente não aprende, a gente não é treinado. Enquanto cientista, a gente não é treinado para isso. A gente é treinado para escrever paper, para divulgar a ciência. E muitas vezes, infelizmente, no nosso idioma, no cientistetês. Então, assim, não acho isso legal. Eu acho que tem que ter essa ciência teórica, ela é linda e maravilhosa, eu ainda sou apaixonado por ela. Né? Eu trabalho com bioquímica, trabalho com molécula, mas eu acho que a minha grande motivação hoje é traduzir isso para o mundo real. Vamos furar essa bolha. Você chegou a falar de crédito de biodiversidade. Sim. Antes de entrar no crédito de biodiversidade, eu queria perguntar para você o que você acha da agricultura regenerativa. Para depois a gente arrematar, porque eu acho que o crédito de biodiversidade ele vem muito na escala das métricas de moléculas que vocês falou ali atrás. Não, como eu cheguei aqui falando de saúde do solo, né? Então, assim, eu sou um cara a favor da agricultura regenerativa, né? Eu sou um cara a favor da produção sustentável, eu sou um cara... Agora, agricultura regenerativa é um termo, para mim, um pouco genérico, né? Agricultura regenerativa de quê? Né? Vai regenerar o quê? Regenerativa do solo, regenerativa do ecossistema, regenerativa do meu sistema produtivo. Então, para mim, carece de métricas. E eu acho que é aí que estão as grandes oportunidades de negócio. É essa galera que vai chegar aqui ajudar a medir o impacto desses projetos. Né? Não tem os KPIs de impacto dos negócios, né? A gente também precisa de métricas para a agricultura sustentável, né? E a gente precisa premiar, né, quem consegue esse offset positivo de diversidade, mesmo que ele seja pequeno. Sim. Então, quando a gente olha para o mercado de crédito de carbono, que já demorando a regulamentar e passando por uma nova regulamentação, e a gente sabe que em clima tropical, construir matéria orgânica, muita chuva, muito sol, a tendência aqui é mineralizar a matéria orgânica, a gente tem que inverter toda a lógica, né? Em clima temperado acumula matéria orgânica, né? Agora, aqui é mais difícil. Por isso que eles cobram tanto a gente pra cá, mas a gente é totalmente diferente. É muito mais complicado. A gente está num local mega diverso e com uma dinâmica climática que não favorece o acúmulo de carbono a longo prazo. Então, é um trabalho que a gente tem, assim, que insistir. Não vai ser natural formar matéria orgânica. Então, isso tem que ser acompanhado a longo prazo, com métricas, né? Métricas para medir o carbono no solo, métricas para medir a diversidade e a diversidade que vai construir esse carbono no solo. Isso é o que eu mais estudo hoje, é quais são os micro-organismos e como os micro-organismos constroem essa matéria orgânica. Só que o impacto disso vai ser daqui a 4, 5 anos, né, com sorte. E ao longo desse tempo, como que eu vou premiar o produtor que está adotando uma prática um pouquinho mais conservacionista que seja? Né? Aquele produtor que manteve lá a reserva legal, mas às vezes não sabe nem para quê, né? Tá aqui porque é lei, não vamos mexer não, né? É lei, não, tem que deixar, não, é que falaram que eu não posso tirar, mas ele não conhece o que tem na matinha dele. E se ele conhecesse? E se ele pudesse ganhar créditos para manter aquela matinha, né? Sim. Isso serve para comunidades tradicionais, indígenas, todos esses podem ser beneficiados por esses créditos. Por que não agricultor? Né? O setor agrícola geralmente é meio ressabiado, né? com essa lógica de biodiversidade. Isso nunca vai funcionar para a agricultura. Eu acho que não. Eu acho que a gente precisa de mecanismos para premiar quem tem um manejo minimamente mais sustentável. Às vezes o cara não é orgânico. Ser orgânico tem que ter selo. Mas sabe por quê, Rafa? Eu acho que assim, por que o produtor ele é ressabiado? Porque da forma que está sendo colocado para ele, como crédito de carbono, por exemplo, os caras estão inventando um produto em cima do produto que ele já tem. Porque se você falou um negócio que eu acho que é muito certo. Se você premia o produtor que ele é sustentável,
você vai premiar ele aonde? No produto final dele, na soja, no milho, no café, seja no produto final dele. Não inventar um outro produto para premiá-lo, porque o que foi feito hoje foi, inventamos um outro produto, que é o crédito carbono, para premiar o produtor que produz sustentavelmente. Mas o que deveria ter sido feito era, cara, eu vou pagar mais na soja, no café, no milho que foi produzido sustentavelmente, porque ele tem todo esse protocolo para trás, mas não é isso que está sendo feito. Até porque, às vezes, ele já acumulou o carbono que ele conseguiria. Exatamente. E aí ele não tem mais esse ganho, esse offset para ter. Mas ganhos de diversidade biológica, às vezes com pequenos ajustes no manejo, uma redução mínima de fertilizante, uma aplicação a menos de agroquímico, alguma coisa. Às vezes é difícil para o engenheiro agrônomo convencer a pessoa que essas pequenas modificações vão ser importantes, porque elas impactam na biologia do solo. E a gente não conseguia, vou falar no passado, tá? Porque a gente consegue, a gente consegue medir, tá? A gente consegue medir. É isso que é legal, que é isso que eu venho contar aqui. Eu não acreditava nisso um tempo atrás. Aí hoje a gente consegue medir a diversidade. Tecnologia, né? Tecnologia que existe no Brasil. Infelizmente a gente importa insumos, não para todos os tipos de equipamento. Então, tem equipamentos que são mais físicos, igual para análise de proteínas, né? Mas hoje a gente consegue medir a diversidade e premiar esse diferencial que, às vezes, o cara não tem crédito de carbono para vender. Às vezes, ele não tem o selo de orgânico, mas ele é um pouquinho mais sustentável do que o vizinho. Por que ele não pode vender um pouquinho mais caro? Então, o cara tá falando de coisas que não existem. Essas coisas não existem. Não, eu sei que não existe. Não tem política para isso. Eu sei que não. Mas tô no papel de cientista, né? Contando aqui que existem ganhos e esses ganhos são completamente mensuráveis, né? É muito mais fácil mensurar esse crédito que você está falando de biodiversidade, que é você estar produzindo sustentavelmente, do que mensurar o crédito de carbono. Né? Eu acho que é mais fácil gerar esse ganho em curto prazo. Em curto prazo. Mas tem um caminho longo para percorrer, né? No crédito de biodiversidade, né, está sendo proposto muito olhando para plantas e animais. Sim. Né? E eu já tô aqui olhando muito para insetos do solo, que eu acho que é uma coisa que faz diferença. E no clima tropical, dependendo do sistema de manejo, o aumento da diversidade é quase que instantâneo, né? Então, existe um caminho de convencimento, de política, de conversar com as certificadoras, mas os cientistas têm que estar junto do mercado e não fechado no laboratório ou falando só para o clube, né? Hoje, qual é o tamanho desse mercado de créditos de biodiversidade? Só existe lá fora, tem aqui? Lá, eu sei, para dar como exemplo, eu sei que na Colômbia ele já funciona na prática como mecanismo de trade-off para empresas que precisam fazer alguma supressão. E aí tem um offset em outro canto. Né? E o mercado voluntário, né? Mas perto da gente é o mais próximo, mas isso tudo anda muito rápido, né? O que eu li sobre o mercado de crédito de biodiversidade é que a ideia é que ele passe muito mais rápido pelos problemas que o crédito de carbono já passou. Porque muita coisa já foi discutida, muitos problemas são parecidos, então é esperado que essa agenda ande mais rápido. E eu aposto muito nela pro futuro. Mas no Brasil ainda não existe nada de prático. Só cientista. Cientistas na teoria. Mas deveria ser um negócio muito mais fácil de adotar por conta da biodiversidade que a gente tem. Da nossa aptidão, perfeito. Se a gente pensar um pouquinho, a gente vê que a lógica tende para o nosso lado. Agora, depende do agricultor abrir a mentalidade também, né? Depende da boa vontade de todo mundo. Mas sabe que, Rafa, todas as tecnologias implementadas até hoje para os produtores, a grande maioria, não vamos ser direto ao ponto, mas assim, a grande maioria, ela sempre foi levada por grandes companhias. Claro. Então, nesse ponto, eu acho que ao invés das companhias defenderem o crédito de carbono nessa ponta,
que é um negócio que você falou que é muito a longo prazo, se eles colocassem para o produtor, ó, vamos fazer o crédito de diversidade ou de sustentabilidade, você produzir sustentavelmente, eu vou agregar no valor do seu commodity final, eu não tenho dúvida de que o produtor vai agregar, vai aceitar. Por quê? É muito mais simples para ele entender que você está agregando valor no produto, na commodity que ele trabalha, do que você incentivá-lo a comercializar um negócio que ele não sabe se existe, ou se vai existir preço, se vai existir comprador. Se vai dar certo. E se vai dar certo. Então, a responsabilidade aqui, ela vem muito mais das grandes corporações para os produtores do que dos produtores para frente. Porque você pega hoje, quantos produtores já produzem sustentavelmente, mas não tem esse benefício? Exato. Essa é a lógica que... Mas esse sou eu, né? Então, assim... O que existe de concreto na minha fala é que o mercado de crédito de carbono existe. A saúde do solo é o mecanismo, é o motor, é a engrenagem que vai fazer a gente chegar no mercado de crédito de carbono. Agora, durante esse caminho, eu acredito que existem esses co-benefícios que a gente tem que explorar. E para explorar, a gente precisa de métricas. E essas métricas, elas existem, elas estão disponíveis, basta a gente criar coragem, sair da zona de conforto e falar, vamos fazer esse DNA do solo, vamos fazer essa proteína do solo, vamos fazer essa bioquímica mais completa, será que isso responde? Ou não? Vai ficar caro demais. Tá bom, esquece esse Rafael Valadares, não tem problema. Eu não tenho responsabilidade nenhuma com o resultado, como bom cientista. Mas eu acho que assim, o que você acabou de falar, que a análise de DNA do solo, é uma coisa que me pergunto, porque como a gente já chega para analisar várias companhias aqui que fazem análise do solo, que a gente precisa para fazer com que essas métricas de análise do solo, de DNA do solo, se tornem tão comum ou tão usual quanto a análise química do solo? Excelente pergunta. Não tem uma resposta não, mas eu acho que primeiro desmistificar, né? Porque a tecnologia, ela já existe. Sim. As pessoas que fazem já estão aí, né? As universidades formam engenheiros agrônomos muito capazes em biologia molecular, né? Então, assim, no Brasil a gente já domina a tecnologia, a gente já tem hubs de sequenciamento, aqui na região sudeste, lá na região norte, o próprio ITV, para sequenciar DNA à vontade. Acho que falta a gente divulgar, desmistificar e o papel, né, do cientista, do técnico, em traduzir, simplificar esse conhecimento para eu não ter que chegar para o produtor e ficar falando nome de gênero, nome de enzima, porque a enzima não sei o que lá, a ASE, isso aí não vai dar certo, né? Então a gente precisa de desenvolver sistemas que traduzam isso, inteligência artificial, tudo isso. Mas eu acho que o papel de convencimento, a oportunidade que eu tô tendo de estar aqui hoje, né? A gente vai ter o evento do Secarbon amanhã, dia 24, em Piracicaba. Legal. Né? O Secarbon é o centro de referência de carbono do solo, foi criado pela FAPESP na Exalc, né? Mas a conversa gira 90% sobre saúde do solo, porque todo mundo entende que esse é o mecanismo, né? Então, assim, a cena tá quente, né? As empresas que sequenciam já estão aí. Sim. Né? Então, eu acredito que é questão de tempo. Mas precisamos convencer os jovens que existe vida além da academia, que o conhecimento molecular, que a bioquímica aplicada é útil, é simples e é legal quando a gente entende. Não tem problema. Se um idiota já fez, você também pode. Não é isso? Se um idiota entende, você também pode. Então, é simples. Eu nunca fui um aluno daqueles de ficar devorando livros e sentando na primeira fila. Mas é uma pessoa curiosa que quer usar aquilo e quer saber. Eu acho que é questão da gente divulgar e desmistificar, sobretudo. A pessoa faz a oportunidade, né, Rafa? No final do dia é isso, né? Então, assim, tem que correr atrás, né? Eu acho que... Qual é o papel do Vale e outras grandes empresas nesse... Eles têm que ser
outro lado, né, de incentivar o produtor a pagar créditos de biodiversidade, ou eles têm outro papel só na parte de ciência, de gerar dados? Vou falar assim, pelo Instituto, né? A gente, no Instituto, a gente acompanha a empresa em algumas demandas ambientais que nascem ali, mas que geralmente extrapolam, que são relacionadas à Amazônia, que são relacionadas ao Brasil, mineração, Minas Gerais, né? Talvez as grandes empresas possam ser os primeiros grandes usuários dessas tecnologias, porque é quem vai poder bancar isso no início, né? Sim. Então, como exemplo, lá no Instituto, a gente utiliza essas tecnologias de análise da saúde do solo, indicadores de qualidade do solo avançado, com biologia, com DNA, com proteína, para acompanhar o reflorestamento ou o plantio de sistemas agroflorestais em 100 mil hectares, né, que vão ser cultivados até 2030. Então, a Vale tem essa meta florestal, que é de reflorestar 100 mil hectares e preservar mais 400 mil. Esses 100 mil hectares, uma das principais métricas que a Vale usa para acompanhar é a saúde do solo. Né? Então, eu fiz, né, esse diálogo lá dentro, a empresa entende que isso é uma métrica potente e que reflete, né, uma métrica que reflete o que está acontecendo no ambiente. E utiliza isso em larga escala. Então, dessa forma, a empresa está impulsionando o cientista a pensar em larga escala, porque na universidade a gente não aprende a monitorar 100 mil hectares. A gente aprende a fazer a parcela, delineamento casualizado, 3 bloquinhos, acabou, né? E a gente meio limitado a experimento, né? Na agronomia a gente faz estatística experimental para analisar experimento, não para acompanhar grandes projetos. Mas lá a gente está tendo a oportunidade, o meu grupo está tendo a oportunidade de acompanhar 100 mil hectares com bioquímica, com física, com biologia e traduzindo isso para os gestores, né? Tentando levar esses dados de uma maneira cada vez mais palatável. Então, a empresa acaba impulsionando esse modelo que a gente sabe que é uma coisa que extrapola a Vale. Então, o que a gente produz ali vai muito além da meta florestal. O grande desafio é isso, de escalar projetos que antes era muito focado em áreas pequenas, agora tem que expandir para captar centenas de milhares de hectares. E tem um quê de descoberta também, né? Porque assim, é que a gente tava conversando antes, né? Como que eu vou saber qual a quantidade de hectare que eu tenho que analisar daquela terra, pensando em produtividade, para implementar corretamente, aplicar corretamente aquele bioinsumo e da forma adequada para que eu gere o resultado positivo. Então existe um quê de descoberta muito grande agora, que só vai descobrir quem, com a aplicação, que nem você falou que estava rodando o Paraná ali, vários produtores implementando bioinsumos, mas do outro lado a gente só vai conseguir fazer essa descoberta analisando. Eu acho que é igual a análise química do solo, né? Muito agricultor nunca fez e nunca vai fazer, né? Mas quem trabalha em grande escala, né, na agroindústria, sabe que é muito mais barato fazer a análise do que aplicar fertilizante sem necessidade. Acho que o biológico é a mesma coisa. O custo de aplicação de bioinsumo, não creio que seja barato. Não. Tem muito mais tecnologia ali do que fertilizante, às vezes, né? Sim. Então, será que não é mais barato a gente, no Brasil, desenvolver isso, né? Como um projeto de nação mesmo, sem ser ufanista aqui, mas essa capacidade de analisar solos, de analisar a biologia, de monitorar a biodiversidade. Mesmo porque só a gente precisa ou a África vai precisar, né? Todo mundo precisa. E lá, se a gente não fizer, alguém vai fazer. Alguém vai vir de fora e vai fazer. A gente precisa fazer, na verdade. Então fica o recado aí para vocês que estão escutando, gente. A gente precisa analisar o solo. Então já tem algumas tecnologias brasileiras, mas tem gente lá fora fazendo. A gente precisa ampliar esse negócio. E aí a empresa, empresa também que está olhando, escutando a gente aqui, fiquem ligados no crédito de biodiversidade, que é o que o Rafa comentou com a gente aqui.
tem uma eficiência mais rápida, né? mais pragmática do que até mesmo o crédito de carbono, que leva mais tempo para você efetivar, né? Perfeito. Rafa, a gente tá chegando ao final, cara. Você viu? Você falou que você nunca fez, cara. Já estamos passando aqui já. E antes da gente finalizar, pessoal, a Deildo Lab Latam está querendo conhecer cada vez mais startups. Para quem não conhece, a Deildo Lab Latam é um venture capital voltado a startups do agronegócio em estágios Seed e Series A? Seed, pré-série A até série B. Exatamente. A gente tem uma parceria que a Rural Ventures faz a parte do pré-seed e seed. A gente tem uma relação muito próxima com a Deildo Lab. A Rural Ventures também está querendo conhecer você. Então, se você tem interesse de se relacionar com a gente, por favor, acessem LinkedIn, Instagram, www.ruralventures.com.br, www.deildolab.com, né? Isso mesmo. E todos os grandes eventos, né, no agro, no Brasil e lá fora, né? Todos os grandes eventos nós fazemos questão de estar presentes, inclusive estamos aí na porta de 2 grandes eventos que vão acontecer no Brasil. O World Agritech, dia 18 e 19 de junho, né? Isso. E o GAF, Global Agribusiness Festival, dentro do Allianz Parque, dia 27 e 28 de junho, trazendo aí 20 mil pessoas para o mercado, para São Paulo, para discutir um pouco do agronegócio. Então, se você tiver interesse de se relacionar com pessoas do agronegócio que olham para a tecnologia, e também espero que pessoas como o Rafa, cientistas que querem furar a bolha e trazer um pouco mais essa tecnologia que é mais deep tech para a gente, né? Que a gente não está tão acostumado. Fiquem à vontade, se conectem. Conhecimento e conexão andam junto, pessoal. Então, se você tiver interesse de conhecer e conectar, a gente está aqui para isso. Voltando aqui, Rafa, cara, eu queria te agradecer muito. Aprendi muito aqui, principalmente do que faz sentido a curto prazo, do que faz sentido a longo prazo. Acho que isso é fundamental, porque essas tecnologias que fazem a gente pensar no curto prazo, com certeza vão melhorar e incrementar a tecnologia lá da frente. Claro. Então, obrigado. Se você quiser deixar um recado para quem está nos escutando, para estudantes, para empreendedores, agora é o seu momento. Depois a gente vai marcar você no LinkedIn e outras redes sociais também. Mas agradeço muito a sua participação aqui com a gente. Gente, eu agradeço demais a oportunidade, né? Para mim, é um momento ímpar, né? Eu nunca esperava falar num MesaCast Rural Talks, né? É muito legal, muito divertido. E saber que a gente pode causar impacto na sociedade, né? Negativo ou positivo, causar impacto, mexer alguma coisa. Podem criticar nos comentários, não tem problema, né? Não sei se eu vou ficar ofendido, não tenho a menor ideia. O importante é mexer, né? Com a sociedade, né? E assim, queria deixar o recado assim, que quem tiver interesse, né, essa tecnologia emergente, quem tiver algum projeto, quiser conversar mais, quiser entender como utilizar essa tecnologia a curto, médio e longo prazo, né? O Instituto, a gente tem projetos de pesquisa, essencialmente, né? A gente não presta serviço ainda, né? Mas a gente tem muito interesse em desenvolver e continuar aprendendo. Então, meu e-mail, não sei se... Depois a gente passa o LinkedIn, marca o LinkedIn. Pode entrar em contato, tanto para fins de pesquisa, quanto para fins experimentais. A gente está super aberto a conversar, vamos ficar muito felizes de conversar mais sobre o assunto. Fica tranquilo, Rafa, foi muito proveitoso, muito positivo, e o atrito sempre leva a gente para frente, faz a gente pensar e repensar. Pessoal, muito obrigado por participarem do nosso 103º episódio. Então, para você que está nos acompanhando aí, nos sigam no rural.ventures no YouTube, no rural.talks no YouTube, desculpa gente, estou acostumado, e também na bmc.news, e toda terça-feira e domingo nós passamos no canal da BMC, então fiquem ligados na televisão e agora também na Rádio Agro Hoje, a gente está aparecendo lá, eu e o Kiran Gatlan, trazendo o agro tecnológico para que vocês possam saber o que vem de tendência, o que é positivo, e hoje estreando aqui com um cientista trazendo tecnologia de ponta para que vocês possam saber o que vai acontecer lá na frente. Então fiquem ligados na telinha. Obrigado novamente, Rafa. Valeu, pessoal. Valeu. Kira. Até mais.